Ademar, o que aconteceu? Recentemente, aí, quem acompanhou os últimos posicionamentos aí do presidente, da turma mais ligada ao Palácio Planalto, havia uma dúvida muito grande com relação ao setor do agro, no que diz respeito ao apoio ao presidente da República, especialmente por membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, devido a declarações do diretor-presidente da Frente, o deputado Alceu Moreira, de que estaria apoiando o candidato à presidência da Câmara, o Baleia, o que é perfeitamente justificável, tendo em vista que são do mesmo partido. O Baleia é presidente nacional, o Alceu é presidente estadual do MDB, então não teria como ser diferente disso do ponto de vista partidário. Isso gerou um mal-estar muito grande contra os integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, que entenderam que precisavam fazer essa reunião de demonstração de que o agro, na verdade, o setor agropecuário do país, precisa que o país siga avançando nesses temas da agropecuária, nas exportações, no melhoramento da política econômica com relação ao agro. São muitas as demandas que temos ainda com relação a isso, desde a aprovação do novo Código Ambiental, a demarcações, a questão de políticas de apoio e financiamento à agricultura. Tem muitos setores que precisam ainda de um olhar especial e, portanto, os membros da Frente Parlamentar estiveram lá para dizer, olha, desses aqui, todos seguem firmes apostando no Brasil. Então, nós vamos seguir firmes caminhando aí ao lado do andamento dos bons projetos do país. Esse foi a tônica da reunião, foi a entrega de mais demandas, alguns pedidos que nós levamos, como, por exemplo, apoio à bacia produtiva leiteira, que é uma área que eu estou mais ligado aqui dentro da questão do agro, entre outros temas que foram entregues lá. Essa questão do impeachment não girou nesse encontro? Ademar, o impeachment sempre é uma preocupação, mas ele não existe. Ele não chegou a casa, não há nada ainda protocolado com relação, não há processo aberto, melhor dizendo, contra ou pela abertura do impeachment. Então é difícil você tratar de uma coisa que não existe. Você tratar com suposições, tratar com conjecturas, você tem que ter o processo em mão, tem que analisar o que compõe aquele processo para depois tecer qualquer tipo de opinião. Hoje não há. Hoje não existe nenhum processo de impeachment aberto contra o presidente, portanto não há o que ser analisado, não há o que ser questionado. Não, mas o processo de impeachment foi aberto devido à má gestão dos recursos lá de tal hora. Bom, aí vão ser analisados, aí vão ser observados e a casa vai ter que se posicionar, certamente. Tem um presidente da Câmara para isso, tem 513 parlamentares que vão ter que votar nesse sentido. Então, não é tão pura e simplesmente dizer não haverá processo de impeachment ou haverá processo de impeachment e será cassado o presidente. É muito difícil de opinar nesse sentido sem nada concreto nas mãos para analisar o que vai compor esse processo, se é que vai ter algum processo que será composto. No momento, tudo não passa de uma cortina de fumaça. Tudo não passa, na verdade, de opiniões individuais, opiniões que estão sendo formadas entre líderes, entre lideranças, entre parlamentares, que acreditam que o presidente tenha que ser investigado, tenha que ser questionado, tenha que ser conduzido um processo nesse sentido, e os que acham que não, que não há o menor sentido, por exemplo, em responsabilizar o presidente por um ato ou por uma omissão de determinado governador, ou de determinado gestor, especialmente no que diz respeito ao Covid. Mas é como eu te disse, não há como você opinar sobre um processo que ainda não existe. Quando o processo chegar, se for aceito, se chegar, aí os parlamentares todos terão a opinião de dizer, terão a oportunidade de dizer se concordam, se não concordam, e cada um vai ter que julgar de acordo com aquilo que acredita. Então, eu acho muito cedo, acho temerário, acho até, de certa forma, uma irresponsabilidade falar em impeachment numa pré-eleição de um chefe de um poder que vai conduzir, basicamente, o país nos próximos 2 anos. Porque eu escutei uma frase uma vez do governador Eduardo Leite, que me chamou muito a atenção, Ademar. Sim. E quem governa é o parlamento. No sistema brasileiro, quem governa é o parlamento, quem propõe é o executivo, mas o parlamento é que decide como é que se conduz determinada situação, como é que se conduz determinadas reformas, como é que se conduz
determinadas leis que vão balizar. Então, eu acho que o papel da presidência da Câmara, ele tem que ser um papel de muita responsabilidade e, portanto, não pode ser contaminado com questões ideológicas, como a gente vê que pode estar acontecendo aí. Com qual candidatura o senhor está identificado aí para a presidência da Casa? Ademar, a minha condição de suplência não me dá o privilégio de fazer esse voto. O voto ele vai ser exercido pelo titular da cadeira, que é o deputado Kovács. Já me comunicou que vai estar presente, vai assumir para fazer esse voto, portanto eu não terei participação nesse voto. Mas o PTB, o partido que eu integro, está alinhadíssimo aí com a candidatura do Arthur Lira.